Bolo toalha felpuda ou bolo de coco molhadinho, fácil e delicioso. Eu vou te ensinar a receita agora. Vem comigo. Vamos precisar então de 2 ovos, tamanhos médios. Essa receita está um pouquinho diferente, tá? Mas vai ficar perfeito também. 120 gramas de açúcar refinado, mas se tiver cristal também pode ser utilizado. Vamos utilizar aqui o nosso coco ralado, 40 gramas. Esse daqui é um coco ralado mais fino, tá? Não é aquele com flocos um pouco maior, esse é o mais fino. E nossa farinha de trigo, vamos precisar então de 200 gramas de farinha de trigo comum, tradicional. E vamos precisar também, não menos importante, né pessoal, do nosso fermento em pó. Aqui nós estamos utilizando a medida de 12 gramas de fermento em pó. É um pouquinho mais porque ele precisa subir um pouquinho mais por causa do peso do coco ralado. Nosso óleo de girassol, 25 ml. É uma medida reduzida por conta já da existência, né, dos óleos ali do próprio coco, do leite de coco. Vamos utilizar também 50 ml de leite de coco. Você pode utilizar o fresco. Aqui eu estou utilizando aquele de garrafinha que a gente encontra em mercado, tá? Tradicional. Nosso leite também, 170 ml de leite levemente aquecido. Não é natural e também não é morno, levemente aquecido no momento em que colocar na massa. Nossa pitada de sal, 2 gramas. Aqui é um pouquinho menos, tá pessoal? É porque na imagem para ficar mais nítido, mas é um pouquinho menos de sal. Então já no nosso bol a gente vai, como sempre, mexer ali os nossos ovos com a ajuda de um fouet. Não precisa utilizar uma batedeira, tá? Que a gente vai incorporar aos poucos o açúcar, como já vínhamos fazendo a todas as receitas. Aqui não precisa de pressa, rapidinho a gente consegue chegar no ponto da massa, tá? Vai mexer levemente, ele vai incorporando aos poucos as bolinhas de ar. Nosso óleo de girassol, tudo que está aqui a gente está colocando em temperatura natural, lembrando que levemente aquecido é somente o leite. Os demais ingredientes em temperatura natural. Nosso coco ralado, você pode utilizar o fresco também. A gente vai incorporar ele agora no começo da massa para ele já poder ir hidratando, porque o mais fininho ou aquele coco ralado de flocos médio, geralmente ele é um pouquinho mais seco. Aqui a gente está utilizando sem o açúcar, tá? É o sem açúcar. Nossa pitada de sal. Vamos incorporando aos poucos e a gente já consegue ver o quanto essa massa vai criando forma, né? Vamos colocar o nosso leite de coco fresco, se você tiver. Se não tiver, pode ser aquele de garrafinha, na medida que a gente relatou aqui para vocês na nossa receita. Lembrando, pessoal, que qualquer dica que você tiver, você pode colocar nos comentários da receita que eu vou respondendo vocês, tá? Nosso leite levemente aquecido. A gente vai colocando aqui e a gente já consegue entender exatamente o uso do fouet, o quanto ele é importante, tá? Ele vai incorporando bastante bolhas de ar. A gente pode... Vamos colocar também a nossa farinha de trigo. Aqui ela já está peneirada, mas se você puder peneirar, melhor ainda, tá? Vamos colocando aos poucos, para que ela não vire aquela massa, aquele trigo com um gruminho. E aí fica difícil dele dissolver na massa, já que já vai tomando forma. Lembrando que aqui são 200 gramas de farinha de trigo tradicional, sem fermento. E aí você vai colocando e a gente vai incorporando essa massa, esse trigo, e a massa vai tomando forma e o aroma vai tomando forma também, tá pessoal? Porque o coco e o leite de coco, como estão levemente aquecidos ali, por conta do nosso leite integral, ele vai ficando muito aromático, muito saboroso, tá? A gente vai mexer sem pressa, não há necessidade de ter pressa, por isso que eu utilizo o fouet, para a gente não ativar o glúten, para que ele não se torne uma massa de pão, permaneça como uma massa de bolo, essa é a dica, tá? E a textura dele é exatamente essa, tá? Quando chegarmos nesse ponto com essas medidas, aí sim que a gente vai colocar o fermento em pó químico. Você vai colocar a medida de 12 gramas e vai mexer levemente. Como a massa está em temperatura natural, o fermento já começa a reagir muito rapidamente. Mas aqui a gente vai colocar e vai mexer sem pressa. E depois a gente vai transferir para a nossa forma, que já está untada.
Eu costumo deixar a forma gelada, porque quando o bolo chega ao ponto, ele solta nas laterais da forma. Me perguntaram muito sobre isso, tá? Eu faço dessa forma e aí eu não preciso ficar furando o bolo muitas vezes. Quando eu vejo que ele já soltou das laterais da forma, é o ponto em que ele se encontra para você poder tirar o seu bolo. Vamos transferir então para nossa forma, que já está untada. Eu uso a mesma medida de sempre, tá? Forma com um buraquinho no meio, aquela que geralmente é utilizada para pudim. Aqui ela vai ficar muito boa também. A massa fica um pouquinho densa, mas é normal, tá? Para que o bolo chegue na textura que nós queremos, é nesse ponto. Forno a 180 graus, de 45 a 50 minutos, dependendo do seu forno. Ele já estava pré-aquecido a 90 graus. E o resultado, pessoal, é essa maravilha. Opa, não, essa maravilha não. Esse daí é outro bolo, tá, pessoal? Voltando pro nosso aqui. Esse aqui vai pro forno na temperatura e ele vai sair desse jeito, exatamente, perfeito. E aqui você já pode comer o seu bolo como ele tá. Mas eu quis caprichar um pouquinho mais e aí coloquei uma receitinha que eu vou deixar para vocês no próximo vídeo. Eu injetei ali um pouco de leite de coco com leite tradicional e também leite condensado, para deixar a massa bem úmida. E o que ficou na vasilha eu distribuí em volta para então eu poder polvilhar ali o nosso coco ralado por cima, o mesmo que a gente utilizou na massa, aquele mais fininho. E aí, pessoal, esse bolo aqui ficou uma delícia. É o bolo toalha felpuda ou o bolo de coco molhadinho. Tudo vai depender da sua região. Mas para mim, pessoal, as duas opções ficaram maravilhosas. Se é bolo de coco ou se é toalha felpuda, o importante é que ele ficou saboroso, tá? Se você puder levar ele para a geladeira, para ele ficar levemente gelado, melhor ainda, porque ele fica com um sabor bem intenso. E, sinceramente, não durou muito tempo, viu? Porque ficou muito gostoso mesmo. Eu gostei muito. Aqui em casa todo mundo comeu assim, com a facilidade. Se você gostou da receita, curte, comenta, compartilha, replica, faz e não esquece, quando você fizer, me marca e me conta o que você achou dessa receita. Tudo isso daqui que eu estou trazendo para vocês, pessoal, sempre é preparado com muito carinho, porque eu penso que a gente estamos juntos, né? Se deliciando com as receitas que eu trago para vocês. Então, ele ficou extremamente perfeito. Olha só como é que ele ficou depois que saiu da geladeira. Uma maravilha. Então eu vou te esperar no próximo vídeo e foi uma alegria estar aqui com você.